Olá, boa noite. Tá bom. Ei, Rogério chegou, Amanda. Rogério, convidar o Rogério. Oi, Natália. Eva, bem-vinda, Amanda. Chegou o Rogério. Olá, boa noite. Ei, Rogério. Que bom, que bom. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem com som, imagem para vocês? Vocês estão nos ouvindo, Natália, Amanda, que já estão aqui. Rogério, fala um pouquinho aí para a gente testar. Oi, teste de som, teste. Tá ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, estou te Ah, vendo que bem bom também. então. É, Natália tá ouvindo, sim. Boa noite. tá bom, beleza, maravilha. Celine chegou, bem-vinda, Jaqueline, tia Luizinha. É isso aí. Bom, aproveitar, né, honrar quem chegou aqui no horário, para agradecer a presença de vocês, agradecer a companhia, né, nesses últimos tempos. Rogério, em especial, né, educador, também professor, que está, né, de olho aí, acompanhando e dando força para eu acreditar, né, nesse trabalho. E também dizer para vocês que está sendo muito especial fazer esses encontros, principalmente esses aqui do Recriando Diálogos, por ser uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é conversar. E há muito tempo eu sonho em fazer essas conversas, dando visibilidade para mais pessoas e com intenção, né, trazendo temas que digam respeito a formas da gente dar um novo sentido para a nossa vida, né, e pelas diversas possibilidades, né, que eu acho acho que a diferença está justamente em a gente saber que existem várias formas da gente dar novos sentidos para a nossa vida, né? Mais do que sobreviver, viver. Né? E hoje a gente tem aqui o Rogério, que é um educador sexual somático, filósofo, né? Professor também, trabalha em escola pública aqui na Baixada Santista e faz um trabalho muito amoroso, né, para nos ajudar a ressignificar o toque, né? Eu falo que para mim essa experiência, né, de cuidado a partir, né, da educação sexual somática, ela vem especialmente para isso, para me ajudar a dar um novo sentido para o toque, né? É muito comum que a gente passe por diversas situações ao longo da vida, inclusive no momento do nascimento, né, quando principalmente as gerações mais antigas, isso ainda é comum, só que hoje a gente tem muitas mulheres optando por ter partos, né, mais naturais, né, onde ela tenha o seu corpo respeitado e o bebê também seja respeitado, né, nesse momento. Mas é muito comum ainda, né? O bebê mal sair da barriga e já ser tratado ali como, sei lá, às vezes parece um boneco, né? Passa de mão para outra, às vezes até leva um tapa ali, né? E assim a gente vai vivendo, né? Levando esses toques, né? Que nem sempre são né? Com a intenção de entregar amor, né? E ainda mais quando tem uma situação, né, de violência sexual, né, que acho que o tema de hoje chama muito para a gente olhar para essa palavra, né, a questão da sexualidade e como que a gente também compreende, né, essas palavras que falam da nossa intimidade, né, sexo, sexualidade, o erótico, né, o sensual, como que a gente consegue ouvir essas palavras sem ter medo delas, né, que a gente busque perceber o que está para além dessas palavras, né, qual é o contexto que essas palavras vêm, né, e quando eu convidei o Rogério, foi buscando, né,
é isso, né? Recriar diálogos sobre isso, né? Sobre autoconhecimento e sexualidade, para que a gente possa se respeitar mais e respeitar o corpo do outro e saber colocar os limites devidos, né? Dizer quando pode, como pode, se pode, né? Ser tocada, né? E cuidar desse corpo que é o que faz a gente estar presente aqui na Terra, né? Então, bem-vindas todos que chegaram. Olha só, só mulher, né? Tá vendo? Porque que, que eu tenho, né, um trabalho tão voltado para as mulheres, né? A Paty Golegan chegou, bem-vinda, querida Raíssa, Valéria, Carla, quem mais? Zélia, né? Então, e acho que é isso, assim, né? O Rogério vai estar trazendo as experiências dele sobre como a gente pode cuidar, né, desses transtornos por estresse pós-traumático, né, especialmente os vividos em situações de abuso sexual, mas não só isso, né? É a beleza que existe nesse cuidado, né? Uhum. Então, Rogério, está com você a palavra, né, Rogério? Vou só apresentar um pouquinho, né, o que que é o Tantra e o Sexological Bodywork, né? Que Isso. é um caminho de autoconhecimento que surgiu na Índia entre 5 e 10 mil anos atrás e que hoje chega com adaptação, né, que ganha o nome de Neotantra. E o Sexological Bodywork é a educação sexual somática que procura superar o medo, culpa e vergonha em relação à sexualidade a partir da sabedoria do próprio corpo e aponta para uma sexualidade consciente, né? Perfeito. Então, é isso. Rogério, conte de você, quem é você, como você chega nesse lugar, né, do Tantra, do Neotantra, do Sexological Bodywork. Em primeiro lugar, Vamos lá. gratidão pelo convite. É uma honra poder estar aqui, né? Compartilhando esse espaço de tipo de partilha mesmo, né? Quando você diz assim para mim, quem é você? Aí você já me joga numa questão filosófica tão profunda que é meio difícil dar uma resposta em definitivo, né? Literalmente falando, né? Definir-se. Talvez não tenha definição, né? Porque, sei lá, ainda estou me descobrindo quem sou, né? Continuo nesse processo de autoconhecimento, né? Então, Uhum. mas em termos do trabalho que eu faço, né, da educação sexual somática e da terapia tântrica, é, eu já trabalho há alguns anos nessa área, né? E isso começou já há um tempo atrás, né? Desde a minha história da minha sexualidade mesmo, né? Das minhas experiências que tive, que fui construindo toda a minha identidade sexual, toda a minha vivência de experiências, foram me trazendo a um contexto onde eu precisei me desenvolver em minha sexualidade. E a partir desse trabalho que eu fiz comigo, desse desenvolvimento, dessa descoberta, eu também me senti chamado a ser um colaborador para também desenvolver né, a sexualidade, de colaborar com o desenvolvimento da sexualidade de outras pessoas também, né? Mas eu passei pelo seminário, né? É uma experiência de autoconhecimento muito voltada para a questão da fé, né? Então, Uhum. dentro de uma educação religiosa que eu tive, em algum momento eu senti o desejo de me tornar um padre. Então, entrei no seminário para me tornar padre. E para aqueles que conhecem, sabe que um dos requisitos para você ser um sacerdote é justamente você fazer o voto de celibato, né? Você renuncia à sua experiência da sua vida erótica justamente para se dedicar totalmente a serviço do reino. Uma coisa muito linda, muito bonita, muito maravilhosa. Entretanto, é, existem as dificuldades para você conseguir ter uma vida dessa, né? Então, de fato, se não há um chamado, vamos dizer assim, ou ainda se não se você não tem essa capacidade, você pode viver em sofrimento devido à questão de você estar sempre reprimindo a sua sexualidade. Então, isso foi no meu contexto e eu percebi que em vários momentos eu tinha que reprimir algumas experiências de minha sexualidade
E com o passar do tempo, então, acabei saindo do seminário e fui conhecer o Tantra, né? O Tantra que tem uma visão sobre sexualidade num ponto de vista bem diferente daquilo que eu era acostumado na perspectiva cristã, né? Então, daquilo que foi me apresentado, inclusive eu digo, né? Porque dentro da experiência erótica, num contexto religioso, cada religião vai ter uma forma de apresentar a questão da experiência do erotismo, da experiência de sexualidade. Cada religião vai ter sua forma. Porém, dentro do catolicismo, dependendo do padre que você conversa, o padre que você orienta, ele também vai orientar de uma forma. Existem orientações que às vezes elas se desencontram. Às vezes elas se desencontram. Estou tendo cuidado para usar essas palavras, né? Então, às vezes elas se desencontram. Existe a postura oficial, né, da igreja, que está no catecismo da Igreja Católica. Entretanto, algumas interpretações sobre essa experiência erótica dentro do ponto de vista religioso, ela pode ter perspectivas diferentes. E dentro dessa forma de apresentar, né, de falar sobre sexualidade, com o Tantra, eu consegui fazer experiências melhores. Eu posso dizer assim, né? Então, o Tantra, ele apresenta para essa experiência do estado de presença, em primeiro lugar, né? De estar no aqui e agora, livre de julgamentos, e você fazer um processo de autoconhecimento através das suas experiências corporais. Então, dentro do seminário, eu fiz uma experiência de autoconhecimento muito na parte do filosófico, do mental. Já no Tantra, é um processo de autoconhecimento através de experiências corporais, sejam elas meditações, danças, mantras, asanas, posturas e massagens, né? E esse caminho, para mim, foi o melhor. Para mim, fez mais efeito, né? Existe a particularidade de cada pessoa, mas a riqueza que eu tive em experimentar o autoconhecimento através das experiências corporais, uau, para mim foi fantástico, né? Então, assim como eu me maravilhei com esse caminho de autoconhecimento, né? Então, quis também compartilhar desse caminho com outras pessoas e onde acabei conhecendo o Sexological Bodywork, né? Que é uma profissão regulamentada em alguns estados nos Estados Unidos, que chegou ao Brasil há pouco mais de 3 anos e que agora que está começando a se expandir esse trabalho, né? Então, um educador sexual somático, ele já recebe esse nome de educador porque nós partimos do pressuposto de que nós podemos aprender também com a nossa energia erótica, podemos aprender muito com a nossa sexualidade, ao invés de reprimi-la, recriminá-la, ou ter vergonha ou medo dela, ou culpa da sexualidade. Pelo contrário, como educador sexual somático, nós entendemos que nós podemos aprender muito com essa sabedoria deliciosa e maravilhosa, né? Então, o trabalho do educador sexual somático, ele parte justamente desse pressuposto de que a sabedoria está no corpo. Você tem uma sabedoria enorme nesse seu corpo, que tem muito para te ensinar e tem uma possibilidade de oferecer um bem-estar incrível você estando com você mesmo, no mais profundo de si, né? E aí ela ancora com outra perspectiva do Tantra, né? De que tudo aquilo que você precisa já está aí em você, né? Então, basta que você consiga cada vez mais entrar nesse processo de introspecção e autoconhecimento através dessas experiências não só mentais, emocionais, mas também corporais e somáticas para ter esse vislumbre da delícia que se é, vamos dizer assim, né? Essa experiência mesmo fantástica daquilo que se é, né? Aqui tem quando você fala, né, de chamar a gente para o presente, né, a gente tem falado cada vez mais, né, de uns tempos para cá, sobre estar no presente, viver o aqui e agora, e aí às vezes a gente entra num conflito também, né, de como viver o aqui e agora, então quer dizer que o passado, né, não serve e que o futuro também a gente não tem que se importar, né? E então a gente está, acho que, engatinhando nesse entender o que é o viver aqui e agora, porque
A gente, na física quântica, até traz, né, traz uma compreensão de que tudo é agora, né? Passado, presente, futuro, né? Tá tudo agora. E aí o corpo, para mim, né, a partir desses aprendizados, né, dessas terapias todas que eu já venho fazendo assim há uns 10 anos, acho que em torno de 30, mais de 30 tipos de terapias holísticas diferentes, né? E mais recentemente, né, do ano passado para cá, conheci o Tantra, e agora, né, o Sexological Bodywork, bem mais recentemente, né, nos últimos meses, que tem sido, acho que as experiências mais fortes para me fazer estar no presente e realmente conseguir informar para mim em todos os níveis, né, mental, físico, emocional, espiritual, energético, de que as dores que eu vivi em algum momento da minha história, elas não têm como apagar, né? Assim, e que bom que não se apague também. Eu acho que a gente não tem que esquecer como se não tivesse acontecido. Acho que são coisas diferentes, né? Assim, fingir que não aconteceu faz com que a gente repita os ciclos, né, de violência, porque a gente não conseguiu aprender o que tinha para aprender com aquelas experiências, e mais do que isso, que não é só ficar no aprendizado, mas é como que a gente ajuda outras pessoas a interromperem esses ciclos da violência, né? Porque quando Uhum. eu aprendo, tá bom, aprendi, né? Estou com esse aprendizado comigo, eu não pretendo repetir mais essa história, não, né? Assim, não vou ser uma violadora, né? De outras pessoas, de outros corpos. Mas se eu não compartilho das minhas experiências, e aí a gente está falando de vulnerabilidade, né? De estar vulnerável, de se permitir ser vulnerável, de compartilhar das nossas experiências, então, essa live aqui é um desafio, né? Porque é falar disso e aos poucos ir abrindo essas minhas experiências de dor no passado, na infância, mas trazendo já propostas de como cuidar e expandir essa consciência para que outras pessoas também saibam que é possível se cuidar, né? Que não precisa ficar guardando, né, aquela história só para si mesma, como se a gente tivesse se punindo, né? A gente fica se punindo, porque o passado fica voltando, a história fica voltando, de um jeito ou de outro, ou por meio de sonho, ou de insight, ou de, né, assim, né, de experiências que se repetem. Então, muitas mulheres que vivem relações abusivas, né, e aí muda de relação, é outra pessoa, outro companheiro, outra companheira, mas a situação se repete, né? Então, como que a gente faz para interromper, né, esses ciclos? E aí a importância desse protagonismo, né, de quem viveu buscar ajuda, aceitar ajuda, né, de profissionais, de terapeutas, né, com essa responsabilidade, né, do conhecimento que vem, no seu caso, né, que você vem agregando, e conseguir falar sobre isso com outras pessoas para a gente não ser omissos, né, para que a gente não seja omisso, porque guardar só para mim acaba sendo mais fácil, mas, né, quando eu passo esse limite, né, para o coletivo e falo sobre isso e falo que existem formas de cuidado, a gente consegue expandir e interromper o ciclo da violência no social, né, de forma coletiva. Né? Então, esse presente, né? Dar esse presente, né? Para si mesmo e para os outros, se fazer presente na vida dos outros. Né? Então, e é a voz, né? A Jaqueline agora há pouco falou, as melhores experiências que eu vivi foram as sensações corporais, né? Então, por quê? Tem a voz, tem o cheiro, tem o contato, tem o olhar, né? Tem que isso é no aqui e agora, né? Assim, a gente, né, precisa uns dos outros, a gente precisa do toque, mas não precisa ser de qualquer jeito, né? Pode ser com respeito, Exatamente. né? E Isso. aí eu até queria te perguntar, assim, quero perguntar, né, sobre os principais motivos que levam alguém a procurar a educação sexual somática, né, e quais os resultados no nível mais individual, né, para quem busca, né, a educação sexual somática. Isso.
Então, assim, na verdade, a busca ela é muito diversificada por motivos muito diversos. Até porque a sexualidade, ela é algo muito individual. Embora nós possamos fazer uma abordagem objetiva da questão da sexualidade, da experiência do erotismo de cada ser humano, de maneira geral, mas existe um fator de subjetividade imenso dentro do universo da sexualidade, onde algum tipo de experiência que para uma pessoa pode ser considerada traumática e abusiva, para outra pode ser uma experiência de pico erótico que vai servir como combustível para que ela tenha outras práticas eróticas. Enquanto para uma pessoa um tipo de experiência erótica pode simplesmente bloqueá-la para que ela sinta outras experiências eróticas na vida, para outra pessoa aquilo não é nada e simplesmente passou e não foi nada. Então, existe um universo de subjetividade muito grande. E você estava tocando a questão da questão da violência sexual. Quando nós falamos de violência sexual, aí o assunto é mais delicado ainda, mais profundo ainda, e de fato, muitas das pessoas que eu atendo, na grande maioria, acho que uns 70%, de alguma forma tiveram experiências onde se sentiram abusadas sexualmente, né? E eu estou tendo esse cuidado nessa fala, onde se sentiram abusadas sexualmente, porque às vezes um olhar pode ser considerado abusivo para uma pessoa. Aquele fator primeiro, né, subjetividade. Dependendo da forma que teve aquele olhar, aquilo foi uma violação para aquela pessoa. Então existe um universo bem delicado, bem individualizado dentro dessa questão, né? E Uhum. então, dentro desse universo, né, das pessoas que me procuram, 70% de alguma maneira tiveram alguma experiência que se sentiram abusadas sexualmente e vêm em busca justamente de recuperar a espontaneidade da sua sexualidade, bloqueada por às vezes por fatores assim, né? Então, Uhum. aquela espontaneidade de poder experimentar a sexualidade sem medo, às vezes é interrompida, às vezes é bloqueada num momento de situação de abuso dessa, né? Então, Uhum. um filósofo, Bergson, né, que falava que o nosso corpo guarda memórias, William Reich também, psicanalista, também aponta sobre o quanto o nosso corpo também guarda memórias, né? Então, se o nosso corpo também guarda memórias, algumas memórias traumáticas em relação à sexualidade também podem ficar registradas ali, às vezes impedindo que o fluxo da energia sexual e de prazer flua normalmente na pessoa, né? Então, através das práticas do sexológico bodywork, da massagens que nós fazemos e de outras técnicas, nós vamos trabalhando para que a pessoa possa acolher uma experiência traumática como algo que já se foi e que ela está no Uhum. momento presente agora, que ela pode experimentar com esse corpo, nesse estado de presença, uma experiência nova e transformadora, Uhum. né? Que Uhum. está ali, é aquela ideia Uhum. daquela sabedoria que está presente naquele corpo, né? Então tá tudo ali, só falta para talvez, né, alguns acessos, algumas intervenções e então, em termos de busca, são vários motivos. Entre eles, então, as pessoas buscam para aprender sobre toque erótico, né? Muitas pessoas tiveram uma educação sexual de que uma forma que ela não sabe fazer um toque erótico no parceiro ou na parceira. E às vezes deseja aprender a fazer um toque erótico. Algumas pessoas desejam aprender a autotocar-se eroticamente, né? Porque devido à educação e aqueles fatores que eu falei no início da subjetividade, uma série de fatores, algumas pessoas não se sentem à vontade de tocar-se sexualmente, tocar-se eroticamente, né? Então, onde Uhum. nós podemos trabalhar com o autotoque erótico, né? Então, pode ser o autotoque erótico, o toque erótico em parceiro, experiências de disfunções sexuais, né? Que também por fatores diversos que podem levar à questão das disfunções sexuais, inclusive questões biológicas às vezes. Às vezes é apenas uma questão funcional ali que não está muito bem, às vezes precisa de um apoio de um ginecologista ou de um urologista ou um fisioterapeuta pélvico, e muitas vezes também acaba vindo para a terapia para trabalhar uma questão de uma disfunção de sexualidade também, que pode ser uma Uhum. ejaculação muito rápida, indesejada para os homens, pode ser
uma dificuldade de ereção ou disfunção erétil. Pode ser para as mulheres aquilo que chamamos de anorgasmia, que mulheres que sentem dificuldade em fazer a experiência de orgasmo, né? Ou vaginismo, ou sentir muita dor nas relações e assim por diante. Então, dentro Uhum. do universo das disfunções tem muitas possibilidades, né? Muitas coisas mesmo que podem ser abordadas. E Uhum. a busca, então, como eu estava dizendo, né, volto a falar de novo sobre essa questão da por que buscam, né, o sexológico bodywork, é justamente tão diversificada e às vezes a pessoa vem para buscar apenas conversar sobre sexualidade porque às vezes não tem oportunidade de conversar com sexualidade com abertura total com alguém que tenha algum tipo de estudo para conversar sobre isso, né? Por isso que é chamado uma Uhum. educação sexual somática. Você pode, dentro do Sexological Bodywork, co-criar, criar junto comigo um roteiro de estudo para você aprender sobre sua sexualidade, seja de maneira teórica ou a partir de exercícios práticos que podemos fazer, inclusive diversas técnicas de massagem, né? Uhum. E muitas Eu ia, outras. eu ia falar dessa energia de criação, né? A criatividade, ela está muito associada a essa região, né? Da pelve, do chakra, né? Do umbigo, assim, que tem a ver com a sexualidade, né? E, bom, das buscas que eu tenho feito, né? Com os estudos nessa parte mais integrativa, holística, né? O quanto que isso afeta a nossa capacidade criativa, é, por conta, né, da gente ter medo de falar sobre isso, de se tocar, né, de tocar o outro, de viver essas sensações por conta da culpa, né, porque isso foi ensinado aí há quantos séculos, né, isso está sendo ensinado principalmente por religiões, instituições religiosas, né, que pregam que essa energia, o sexo só deveria ser feito para procriação, né? E aí, de repente, a gente se vê ali com desejo, né? Querendo fazer sexo, ou querendo sentir um prazer, né? Pelo orgasmo, pela masturbação, e depois vem a culpa, porque, poxa vida, eu não podia. Mas mas não tem, é uma coisa que é natural, né? É da vida. E aí a Uhum. gente entra na culpa, aí entra no medo da punição, às vezes a gente até se pune, né, porque Isso. sentiu prazer ou porque Uhum. desejou ter prazer, e aí vem o medo, e aí vem a vergonha, e aí vira uma confusão danada e a gente se bloqueia, né? E aí a gente não se permite viver experiências de criar outras coisas para além dos próprios filhos, né? Os filhos nascidos, no caso das mulheres, né, do nosso ventre físico. Mas a energia de criatividade, ela serve para criar qualquer coisa, né, na vida, Uhum. né? Então, esse desbloqueio dessa energia sexual é fundamental para tudo, inclusive para a gente prosperar, para a gente ser mais abundantes, né? Para a gente saber lidar com a abundância da vida, né? Deixar o dinheiro chegar, né? Que tem a ver com a coisa do dar e receber, esse movimento, né? De dar e receber, de estar juntos nessa harmonia, né? Do feminino e do masculino, enfim, que isso é assunto para outra live, que eu preciso buscar alguém para trazer essa coisa Né? dessa, né? Do feminino e do masculino também, né? Que é algo muito precioso, né? Que está em todos nós. Mas tem uma pergunta aqui, ó, da Sônia, uma inquietação que virou pergunta. Após o término de um casamento, como trabalhar o emocional e o psicológico em relação à sexualidade? E quem estiver assistindo e quiser trazer perguntas, gente, podem trazer, viu? O que Uhum. que você pode dizer, Rogério, Então, sobre essa é, pergunta? é aquele aspecto primeiro da questão da subjetividade, né? Cada pessoa vai ter um tempo para organizar isso dentro de si, né? Essa experiência do término de um casamento, por exemplo. Algumas pessoas conseguem trabalhar mais rápido isso dentro de si, outras pessoas precisam de um tempo maior, né? Porque para algumas pessoas elas estarão fechadas a outras experiências de sexualidade após o término de um casamento por um período, né? Por um período, de fato, o corpo dela
ela não vai estar com a energia aberta para novas experiências de sexualidade, né? E por quanto tempo? Aí depende de cada pessoa. Entretanto, se a pessoa, após o término desse casamento, passou um período, e bom, agora bola para frente, vida que anda, quero fazer minhas novas experiências. E começa a ter experiências eróticas, mas não consegue mais ter uma experiência erótica de prazer mais. Então começa a ter dificuldade de orgasmos, ou mesmo dificuldade de se abrir para um relacionamento, né? Um relacionamento erótico em si. Então pode ser importante vir para uma terapia, sim, né? Porque de alguma forma talvez tenha algum elemento ali bloqueando essa abertura para o novo, né? Para a novidade. Eu já tive Uhum. clientes de fato, né? Que queriam trabalhar justamente isso, literalmente isso. Olha, eu me separei do meu namorado tem quanto tempo, mas eu não consigo tirar essa energia de mim, eu quero me abrir para outros, então por isso que eu procurei essa sessão, porque eu quero me libertar. E ok, a gente trabalha em cima e dá resultado, né? Então é uma Uhum. série de possibilidades, né? Então vai depender de cada caso, vai depender da individualidade, da subjetividade da pessoa, mas algumas experiências no campo da terapia são muito benéficas, dependendo da situação em que se encontra nesse caso aí, né? E é sempre bom, né, pedir ajuda para isso, porque pensando nessa questão da pergunta da Sônia, né, a questão dela é sobre o casamento. Às vezes tudo bem, né? Assim, ficar um tempo sem, né, querer estar com outra pessoa, né? Seja para casar de novo, seja só para namorar, para ter relações sexuais. Às vezes o corpo precisa, né, desse tempo. Eu acho que é quando começa a ficar muito forte essa pergunta, né, dentro de si, essa busca incessante, é importante buscar ajuda, né, terapêutica para entender se essa vontade é uma vontade do coração ou é uma pressão da sociedade de que você tem que dar conta logo, né, de estar com outra pessoa porque você, né, assim, você não se sustenta sozinha emocionalmente, né? Então, conseguir encontrar essas sutilezas, né, que é o que você falou da subjetividade, né, desse lugar de quem sou eu, onde é que eu estou agora, depois, né, desse casamento? Quem sou eu depois de tanto tempo junto com aquela outra pessoa? Porque, às vezes, na convivência, a gente fica tão junto ali que perde um pouco dessa identidade, né, individual. E aí, esse tempo, né, de estar só consigo ajuda a se enxergar e agora, né? Quem sou eu depois desse tempo todo? Né? E Uhum, aí, o que que eu quero agora? Que tipo de relações eu quero? Porque senão sim. tem esse risco de termina um e já entra logo em outro e não se deu a oportunidade de perceber o que que eu aprendi com aquela história anterior, né? Como que eu posso agora? O que que foi bom, o que que não foi, né? Como fazer essa distinção para isso, para saber botar os limites, né? Eu acho que o Sexological Bodywork ele ajuda demais nessa clareza, assim, né? De saber, olha, até aqui eu aceito, daqui para lá não dá, ou não dá agora, né? Eu preciso me preparar mais, saber respeitar esses tempos, esses ciclos, né? Uhum, Então, esse movimento, né, do individual, do casal, do coletivo, e depois, né, vai, e às vezes você passa a vida inteira com alguém, às vezes não, né, assim, tem múltiplas, né, referências ao longo da vida, mas essa busca por fazer isso com consciência, né, para que haja uhum. sempre o respeito mútuo, né. Bem-vindas, chegaram muitas mulheres maravilhosas aqui. Temos outra pergunta também, Sim. da Marisa, Raiz Negra. É normal ter um casamento sem sentir tanta vontade de fazer sexo? Ai, perdi. Mas amo de montão e nos damos muito bem. Nossa relação é super divertida. É normal ter um casamento sem sentir tanta vontade de fazer sexo? Amo de montão e nos damos muito bem. Nossa relação é super divertida. Uhum, interessante. A pergunta que eu já faria inicialmente, gratidão pela pergunta, é quem é que define o que é normal para o casal? Quem tem o direito de definir o que é normal dentro do casal, né? Primeira coisa seria essa.
Ora, num relacionamento onde existe amor, existe um bem-querer, existe um bem-estar, quem é que define o que é normal, né? Então seria Uhum, algo, tá ótimo, né? Se tá tudo bem, ok. Então pode ser natural, vou usar outro termo em vez de normal, de norma, vou usar natural, de natureza, que pode ser natural que existam momentos da nossa vida que nós temos um pico menor de libido, um pico maior de libido. Pode ser, é normal. É natural, no caso, né? Termos fases de mais excitação e mais desejo e fases de menos excitação e desejo. Imagine, por exemplo, numa situação de alguns casais que chegaram a uma fase da existência onde as funções sexuais, devido à idade avançada, já não estão tão poderosas, vamos dizer assim, tão fortes assim, mas que continuam se amando, tudo bem, né? Então, a sexualidade, ela não é só relação sexual, né? Sexualidade, ela não é só relação uhum, sexual. Porém, uhum, em percebendo que eu estou numa fase que a minha libido está muito baixa e eu gostaria de melhorar isso. É possível? Sim, bastante. Então, existem vários caminhos para que você possa retomar esse pico de libido, né? Novamente uhum, reativar essa libido. Inclusive no Sexological Bodywork, nós temos algumas técnicas de atendimento para casal que tem justamente esse objetivo. E aquilo que tinha algo na pergunta que falou algo sobre divertido, que eu achei muito legal na pergunta. Falei, uau, que 10. Né? Então é um relacionamento gostoso, divertido, embora esteja numa fase onde a libido não esteja tão forte. Nós temos algumas técnicas no Sexological Bodywork que vão apontar para esse caminho de desenvolver essa questão da libido nesse casal que está tão bem, que lindo, que bom que estejam ótimos. uhum, Então, sim, existem joguinhos eróticos que o casal pode fazer para melhorar essa libido. Existe uma série de brincadeiras e de situações e de práticas que podem melhorar isso facilmente. Então, querendo buscar alguma coisa, pode chamar inbox que a gente orienta. Então, são fases, né? Existem os momentos, sim, de mais e menos libido. uhum. Tudo bem. É muito, muito legal ver isso. E ver as pessoas perguntando, né? As mulheres perguntando. Aham. Obrigada por vocês estarem trazendo, Coragem. né? As experiências de Aham. vocês. Muita coragem, né? Falar, Aham. né? Sobre isso e deixar, né? Que outras pessoas possam trazer essa contribuição, né? Aqui numa live, né? Isso com certeza não é uma pergunta só dessas pessoas que fizeram essas perguntas, né? É uma pergunta de Aham. muitas outras pessoas. Né? Eu me Uhum. fiz muito essa pergunta, né? Quando eu me separei, assim, como vai ser agora? E aí? Só que aí chegou, eu entendi isso, que eu precisava desse tempo mais comigo, né? Desse tempo mais comigo, e é isso, com o meu corpo, para conhecer melhor o meu corpo, para entender melhor os meus ritmos, para entender do meu ciclo menstrual, né? Para eu saber que tem metade do mês eu estou super disponível, né? Para conversar com as pessoas, para interagir, para estar com o mundo, fazendo as coisas, e tem uma outra metade do mês que eu vou estar mais introspectiva, mais concentrada, mais dedicada, né, na coisa da escrita, né? Então, quando a gente está num relacionamento, se a gente se sente obrigadas, né, especialmente, estou falando, né, como mulher, quando a gente se sente obrigada a estar disponível o tempo todo para os homens, porque eu também vejo, né, que os homens muitas vezes são ensinados a querer fazer sexo o tempo todo, né, para demonstrar que são viris, que são machos, que são fortes, né? Então foi uma bagunça terrível, né, em termos culturais, né, que foi feita. E a gente precisa de mais de educadores sexuais somáticos, né, que cada vez mais pessoas queiram. Quem sabe um dia aí, né, eu também comece a estudar mais e contribua, né, nesse assunto em especial, porque pode ser muito bonito, né, libertador, né, quando a gente não ficar se obrigando a doar essa energia para outra pessoa quando a gente não está preparado para isso, né, na idade, a gente não está na idade para isso, a gente
muitas vezes não está no nosso tempo, né? Como eu falei da questão cíclica, né? Menstrual para isso, às vezes no ciclo de vida mesmo, né? Às vezes entra um período da vida, tal, não sei, não cheguei ainda na menopausa, mas né, quando a gente fica mais velho, não necessariamente a gente perde a libido, porque tem isso, acha que as pessoas envelheceram, né? Não faz sexo e faz sim, Uhum. né? Tem vontade sim, tem desejo sim, né? Então, são muitas confusões e muitas, como você trouxe, a questão do normal, né? De normas que tem que, como se tivesse que valer igual para todo mundo, mas não é, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, como que a gente aprende a se e perceber enquanto indivíduos, dentro de um coletivo, respeitar a nossa singularidade e conseguir conviver em harmonia, né? Sem se forçar e sem forçar os outros a fazerem, né, algo que a gente não está preparado para fazer ou não quer fazer, não vê sentido naquilo, né? Então, Uhum. sair desse estado de culpa, né, e transformar essa culpa em responsabilidade e começar a dar outros sentidos, né, Uhum. para essas experiências, né? E a gente tem, deixa eu ver quanto tempo aqui, uns 20 minutos ainda, né, até terminar, até eles Uhum. cortarem a gente. Tenho mais uma perguntinha aqui também, né, sobre as suas experiências nas suas formações, né? Assim, a parte filosófica, né, da educação sexual somática, os cursos que você fez, as escolas, assim, como que são esses espaços, né? Para quem Uhum. tiver interesse em algum momento em conhecer, se aproximar mais, né? Porque como você falou no início, o Tantra não é só a massagem tântrica, né? Porque tem Uhum. muita divulgação, né, de comercial para massagem tântrica, mas o Tantra Uhum. não é só a massagem tântrica, né? Isso. Então, o que mais que tem, assim, né, nessa parte dos estudos, né, sobre o Tantra? Isso. Então, assim, como você falou bem, né? O Tantra, ele é um caminho milenar de autoconhecimento que aponta para a iluminação, né? Como? Aponta para a iluminação como? Para o Samadhi. Aponta para a iluminação através de experiências corporais, né? E um modo de vida de harmonia com a natureza e com o todo. Então, ele é muito conectado com a ecossocioeducação, a visão do Tantra, né? Ela tem essa visão de harmonia com o todo, harmonia com a natureza, principalmente, sem agredir o planeta, né? É um modo de vida, na verdade, o Tantra. Com o passar dos anos, algumas práticas do Tantra começaram a ser utilizadas dentro de contextos de terapias, né? E foi desenvolvido aquilo que se chama o Neo-Tantra, neo no sentido de novo, não por oposição novo e ultrapassado de modo algum, mas de atual, vamos dizer assim. Não é uma atualização também, é muito complicado falar de Neotantra porque é uma releitura do Tantra para nós ocidentais compreendermos melhor o Tantra, experienciarmos melhor o Tantra, mas que Uhum. existe um Tantra de uma linha mais tradicional oriental, que inclusive não vai aceitar esses caminhos de Neotantra como Tantra. Então existe aí toda essa questão, mas eu acho que não é o caso da live, né, de entrar em aprofundar nesses casos, mas assim, o Neo-Tantra, ele traz justamente algumas técnicas de atendimento, de terapia em sexualidade, né? E aí que entra a famosa massagem tântrica. E a massagem tântrica é uma massagem que acontece de fato no corpo nu da pessoa que recebe, o terapeuta está sempre vestido, e acontece a massagem então no corpo todo, inclusive nos genitais, onde a pessoa pode entrar em processos de experiências e expansões orgásticas, né? E experimentar diversos orgasmos dentro da sessão. E tendo conhecimento dessas técnicas, dessa técnica de massagem neotântrica, é, algumas pessoas mal intencionadas começaram a utilizar para sua própria satisfação, né? Esse tipo de atendimento com massagem, né? Então, infelizmente, também existem aqueles que são os abusadores, abusadoras, existem aqueles que são garotos de programas e garotas de programa que anunciam como terapia, né? Então, existem algumas formas
de atendimento que talvez não seja aquilo que a pessoa esteja buscando realmente numa terapia, né? Então tem o atendimento terapêutico e aí a pergunta, onde você fez a formação? Eu fiz a formação numa universidade em São Paulo, uma escola muito conceituada, muito boa, gostei muito de fazer a formação lá. Fiz outras formações com o Satyakari, fiz algumas formações do método Devani-Choque com o Gilson Nakamura e por fim eu fiz essa formação com o Sexological Bodywork, com o Joseph Kramer, que é um PhD, que criou, no caso, né, nos anos 80, essa perspectiva de atendimento de educador sexual somático, né, desenvolvendo diversas formas de atendimento em sexualidade. E atualmente estou fazendo uma pós-graduação em sexualidade humana pelo CBI de Miami, no caso, né? E a formação, para quem quiser se tornar um terapeuta tântrico, tem então uma universidade, tem o Centro Metamorfose, tem a Paula Fernanda. Então tem alguns espaços que oferecem uma formação de longo prazo que de fato te capacita para um atendimento com clientes, que é diferente de você querer aprender a fazer a massagem tântrica no seu parceiro ou na sua parceira. Aí você pode vir, eu dou o cursinho, eu faço esse cursinho, é diferente, que é para fazer uma experiência gostosa com o parceiro, tudo bem, né? Então depende a busca da pessoa. E o Sexological Bodywork, a próxima formação está marcada para 2021 aqui no Brasil. Ela acontece todos os anos em diversos países. Em diversos países existe formação. Mas no Brasil, a perspectiva é que ela aconteça uma nova turma em 2021. Aí quem quiser Que os legal, contatos, né, os links, só chamar inbox que eu compartilho. legal. Tem duas perguntas aqui, uma da Alda, vou fazer ela primeiro e depois eu faço a da Sônia. Como se proteger de abusadores que atuam como terapeutas? Boa pergunta, hein? Aí que tá. Quem fez a pergunta, Alda, né? Ô, Alda. Foi a Alda. Aí Uhum. isso, a recomendação é justamente procurar as referências, né? Quem já passou por esse terapeuta que você conhece e como foi? Né? Quem você já Uhum. passou e como foi? Porque trabalhar com a energia erótica é algo muito forte, de fato, né? Então, qualquer deslize, né, pode levar a uma situação. Então, existem algumas mulheres que passaram por atendimento com terapeutas, onde durante a sessão a energia dela moveu de maneira tão forte que ela não resistiu e puxou o terapeuta. O terapeuta não resistiu também. Mas não era essa a proposta de atendimento, imagino, né? Então é algo muito delicado. O pior e o mais grave é depois que essa mulher ainda se sentir culpada de ter puxado o terapeuta. E isso pode acontecer. É a função do terapeuta ali no caso, ele saber conduzir e voltar aquela conexão da experiência erótica para a experiência da própria pessoa que está ali recebendo a massagem, né? Então, Uhum. isso faz muita diferença, porque Uhum. numa sessão de massagem tântrica, justamente a experiência é que eu sou um facilitador para que você entre numa conexão mais profunda possível de si mesma, da delícia que Uhum. você é consigo mesma. Sou apenas um facilitador. Não é um momento de um encontro erótico, né? De um encontro onde vai ter uma cópula. Não. Então, o terapeuta ele vai atender de roupas, ele vai utilizar luvas, né? O que eu recomendaria é justamente isso, né? Buscar indicações, conversar com pessoas que já passaram pelo terapeuta, verifica se é um terapeuta que está fazendo um anúncio onde ele se expõe, onde ele tem coragem de falar sobre aquilo que faz, porque também isso pode ser importante, né? Um terapeuta que está anunciando, mas você não sabe quem é, por que ele não quer expor o próprio rosto, né? Por que está escondendo, né? Então eu faria esse tipo de indicação, assim, de tipo de sugestão. Uhum. E outra, a É, questão de como se proteger também, geralmente o terapeuta, assim como eu, vai fazer o quê? Uma ficha e um acordo de ética. Tem um código de ética que assina um termo de consentimento quando você chega na sessão e é explicado como a sessão acontece e ali ambos assinam, tanto o terapeuta quanto a cliente vai assinar ali aquilo que vai acontecer na sessão e nada mais além daquilo, né? Então aquilo ali também é uma uhum. forma de proteção, né? Uhum.
E eu acho que também tem, acho que é importante a gente lembrar, né, que terapeutas são pessoas, né, Uhum, então sempre tem o risco, né, de entrar numa situação que fica confuso, né, o que está uhum, acontecendo, ao mesmo tempo que isso que você trouxe, né, se é uma pessoa que está fazendo uma divulgação e tem coragem de se expor, né, que fala, né, abertamente sobre o trabalho que faz, que traz depoimentos, né, de clientes, os próprios clientes, né, falam sobre aquele trabalho né, que está sendo feito, essas referências das escolas por onde passou, né, as formações feitas, tudo isso é importante, mas tem uma outra coisa que eu acho que é da intuição também, né? Não procurar de qualquer jeito, né? Assim, sentir mesmo, é o meu momento, estou preparada para passar por isso, é com essa pessoa, né? É com esse terapeuta, assim, e já trabalhando essa parte desse autoconhecimento, essa autopercepção, para saber se é com essa pessoa, né? Se é com esse uhum. terapeuta. Porque às vezes não é nem que o terapeuta venha a ser um abusador, uma abusadora, mas às vezes é uma questão de como terapeuta também, eu vejo muito que não é por acaso esse encontro, né, entre essas Uhum, pessoas que estão fazendo esse trabalho juntos, um no papel de terapeuta e o outro no papel de quem está sendo cuidado. Né? Tem aprendizados mútuos ali, tem, né, ensinamentos mútuos também. Né? Então, uhum, nessa teia da vida, esses encontros, né, que se dão, é por quê? Né? Em que nível? Assim? Então, não se jogar de qualquer jeito, né? É procurar ouvir o que o corpo está pedindo, sentir, né? Tá procurando a divulgação ali, né? Deixa eu sentir aqui, mesmo que tenha uma indicação, né? Hoje mesmo eu estava aqui, eu estou querendo lidar com uma questão, procuro constelação familiar ou apometria, né? E aí estou sentindo, né? Assim, qual a melhor alternativa para eu poder trabalhar essa questão que eu estou querendo resolver, né? Então, nem sempre é por conta do terapeuta ser bom ou ruim, né? É mais por uma questão de afinidade, da necessidade, né? Que a gente tem. Se realmente esse é o momento e esse é a terapeuta, né? É o terapeuta que eu estou precisando agora e ela também está precisando da minha presença, né? Na vida, uhum. né? Deles. A Certo. Sônia está perto de acabar aqui. Você quer falar alguma coisa sobre isso para a gente aproveitar os últimos minutinhos? E também tem Não, uma tudo outra coisa que a Sônia isso. trouxe. Deixa eu ver se alguém mais trouxe alguma coisa. Parece que tinha uma outra pergunta. Confiabilidade e respeito de ambas as partes é essencial, com certeza. A Sônia tinha falado assim: a terapia é o caminho para desbloquear algo relacionado à sexualidade. Mas quando não existe atração, como lidar com esse pensamento? Aí eu até fiquei um pouco confusa, assim, não entendi muito bem a pergunta. Quando não existe atração. Vê aí, né, Quando não existe professor de atração dentro de um filosofia, às vezes. relacionamento? Quando, É, se não existe, como é visto, quando não existe atração, como lidar com esse pensamento? Acho que em relação à tédio nos sexualidade relacionamentos deve ser, sexuais, né? como algum tipo de sintoma de medo de intimidade. Uau! Isso é profunda essa pergunta agora da Alda. Ela colocou Como assim: eu como vou é ficar? visto o tédio nos relacionamentos sexuais como algum tipo de sintoma de medo de intimidade? Então, até a primeira parte ali, né? O tédio nos relacionamentos sexuais, eles podem acontecer por um casal que sempre convive, e aí tem uma perspectiva um pouco filosófica que não vai dar tempo de abordar aqui agora, que o termo eros, né, que é o amor erótico, vem de eros, que é aquele deus grego que, traduzindo rapidamente, é um desejo de. E você deseja aquilo que não tem. Aquilo que você tem, você não deseja mais, porque você já tem. Então pode ser que dentro de um contexto de relacionamento você chegue a uma fase dessa que aquilo ficou tão normal e corriqueiro que não tem novidade. E para a sexualidade, um dos elementos importantes é a ideia da novidade, né? Trazer algo como novidade. Então seria importante usar uns caminhos de inovar algumas experiências eróticas ali e se divertir mesmo com a experiência erótica no casal, né? Porque infelizmente muitas
Muitos de nós fomos educados para uma visão de sexualidade que é um negócio meio ou tem que ser só um amorzinho ou tem que ser só um negócio de muito respeito, mas também tem a questão da brincadeira com o erótico que talvez possa ser explorada. Talvez tenha a questão dessa brincar, tem vários tipos de brincar com erotismo que pode se descobrir dentro do casal. Nós temos algumas sugestões. E aí, no caso, a segunda parte da pergunta, quando ela fala da questão da intimidade, medo da intimidade, aí já é importante nós aprofundarmos um pouco porque esse medo de intimidade. Pode ser hipótese, pode ser aquela questão do ter que ceder a uma relação sexual quando eu não quero. Eu não quero hoje, mas o meu marido quer, se eu não me relacionar com ele, ele vai procurar outra. Então eu vou me deitar com ele. E isso uma vez, isso duas vezes, três. Vai chegando um momento que aquilo vai ficando incômodo mesmo. E você não vai querendo mais aquela intimidade, porque às vezes, repito, não estou generalizando, às vezes o marido quer chegar, quer fazer um negócio rápido ali, de qualquer jeito, acabou, chegou e vai embora. Não está preocupado em desenvolver toda uma dinâmica de despertar a excitação e o desejo da parceira às vezes. Isso para a parceira vai ficando ruim. Então, justamente as mulheres, elas têm um tempo de excitação, né, mais longo do que nós homens, né? Os homens, eles têm um disparo de excitação mais rápido, enquanto as mulheres, o disparo da excitação, ela vai se prolongando numa crescente. E aí entra a questão do diálogo no casal, né? Como é que essas práticas, esses encontros estão acontecendo a ponto de criar um medo de intimidade? É bem delicada a Uhum. pergunta, seria algo para avaliar especificamente esse caso para ter uma noção melhor. É porque também é isso, né? Aí casamento é uma coisa, né? Que até tem um papel, um documento, né? Assinado ali juntos, né? Para dizer isso é um casamento, né? Sexo no casamento, né? Sexo é outra coisa, né? O relacionamento, né? Entre essas duas pessoas é outra coisa, porque como a Marisa trouxe agora há pouco, né? Assim, a gente não tem, mas é muito divertido, a gente se dá bem, né? Então a forma de se relacionar, né? Ela pode ser revista também conforme o tempo passa e aí é isso, criar outros jeitos de estar junto. E se não dá mais para estar junto também, eu digo assim, é melhor, né? Mas o amor acabou? Não, mas precisa acabar, né? Assim, para eu entender que já é hora de fechar esse ciclo, né? Porque das experiências de outras pessoas que eu vejo quando o amor acaba, né? Entra num processo muito sério de violência, né? Então, a gente tem muito que aprender, né? Com vocês, com os educadores sexuais Isso, somáticos. isso, Quer são trazer um muitas possibilidades. recadinho final? Já a gente tem uns 2 minutinhos aí, dizer como as pessoas te encontram, se quiserem, né, o seu atendimento, conversar com Isso. você, entender mais. Através do Instagram aqui mesmo, é só clicar ali no meu nomezinho ali, me seguir, chamar em direct e estamos sempre à disposição. A gente é só chamar que nós orientamos, né, as formas de atendimento, onde atende, outras formas. Ou tiver perguntas, dúvidas, curiosidades sobre sexualidade, pode entrar em contato que a gente está sempre à disposição. A Jaqueline colocou aqui a palavra aceitação, eu acho que é em relação àquilo que nós estávamos falando, né? Uhum. Bom, palavras para finalizar. Pessoal que está aí, se der tempo do delay não entrar, como que vocês, que palavras que vocês trazem aí para dizer de como foi essa live para vocês? Bom, né, enquanto isso, Rogério, quero muito te agradecer por essa conversa maravilhosa. Espero que quem acompanhou aqui ao vivo esteja refletindo bastante. Quem for assistir depois também aproveite muito e comece a olhar de uma maneira diferente, né, para a sua sexualidade e para como a sexualidade está presente no nosso mundo e para a importância dessa energia para que a gente ressignifique a nossa presença aqui na Terra de uma forma amorosa, gentil. Então, Isso é parte gratidão. de nós, né? Nossa sexualidade é Uhum. uma das partes de nós nesse todo sistêmico, é uma das partes preciosas, fundamentais, importantíssimas. Nós temos que saber, né, cada vez mais aprender com ela. Que possamos cada vez mais aprender com alegria e com deliciamentos a partir da nossa energia de sexualidade também.
Uhum, maravilha. Ó, 16 segundos restantes. Que bom, Então é gratidão pelo isso, convite. Fica à gente. disposição. O tema é muito amplo, muitas coisas poderiam ainda ser abordadas, né? Mas é o que podemos Uhum. até aqui. Gratidão